Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Silas e esse aqui é o nosso canal de meditação da Palavra de Deus, onde eu procuro trazer, faço uma leitura de um capítulo da Palavra de Deus e trago aqui uma meditação conforme aquilo que eu entendi da Palavra de Deus. O propósito aqui não é apresentar estudos complexos, não é apresentar teologias, e eu também não falo em nome de nenhuma igreja. Eu vou aqui apenas ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui fazendo um estudo sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos aqui dar sequência na nossa meditação, no capítulo 4. E eu te convido a acompanhar essa meditação com o coração aberto, para que a gente possa crescer juntos no entendimento da palavra de Deus, amém? Então, vamos começar aqui a nossa meditação de hoje, no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Ou cuidai-vos que, em vão diz as Escrituras, o Espírito em que nos habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, os de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outra? Eia agora, vós que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque não é a vossa vida, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém, irmãos? Irmãos, começando aqui essa meditação aqui no livro de Tiago, alguns versículos que eu marquei aqui, que são os versículos que mais Deus me tocou. Dentre eles aqui, no capítulo 4, até o versículo 3, eu vou repetir aqui e dar o que eu compreendi da meditação. Ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem de dizer saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastar em vossos próprios deleites. Aqui nesse versículo aqui, nós podemos ver que primeiro o apóstolo Tiago que era irmão de Jesus, ele começa esse versículo com uma pergunta: de onde vêm as vossas guerras e as vossas pelejas? E essas guerras e essas pelejas, né, nós sabemos que guerras são conflitos, são batalhas. E muitas guerras que hoje nós vemos, né, a gente vê as guerras externas, que os países lutam entre eles, mas dentro de nós, por exemplo, nós também temos guerras, né? Muitas das vezes nós guerreamos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra os nossos sentimentos, contra coisas que a gente quer e a gente não consegue ter, contra sonhos que a gente não consegue alcançar. E a gente tem muitas guerras entre nós mesmos, guerra nossa, nossos sentimentos, nossas atitudes e nossas ações. Tanto que pouco mais à frente aqui, o apóstolo Tiago ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. E parte das guerras que nós temos são porque muitas das vezes nós não conseguimos ver e perceber o que Deus quer para nós, o que Ele tem para nós. E isso faz com que nós deixamos de receber aquilo que Deus quer nos dar quando nós estamos pensando somente naquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Pensando somente nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Nós que, né, estamos tentando seguir o caminho de Deus, ler a Bíblia, orar, nós também temos sonhos terrenos, né? Nós estamos na terra, vivemos na terra, trabalhamos, comemos, bebemos. E não só trabalhamos, comemos e bebemos, mas nós queremos também coisas a mais, né? Uma boa casa, um bom carro, família, sucesso. São coisas que todos nós queremos. No entanto, o que nos impede, muitas das vezes, de alcançar isso, é que, em alguns casos, as nossas guerras são movidas por inveja. Inveja e pensamento cobiçosos. A cobiça, né? Cobiça, ela é um sentimento que faz com que nós desejemos e queremos as coisas que são de outras pessoas. Isso é uma cobiça, né? Tanto no Novo Testamento fala que a gente não pode cobiçar a mulher do próximo, que é cobiçar, querer aquilo que não é meu. E o que é inveja? É querer estar no lugar de outra pessoa, né? Sem saber, por exemplo, antes se é isso realmente que Deus tem para nós. Sem saber antes o que é que Deus tem para nós. Isso faz com que a gente esteja sempre perdido, né? Entre nossos pensamentos, lutando guerras internas dentro da gente, que nunca terminam, porque nós estamos cobiçando tantas coisas e muitas das vezes com tanta inveja que nós afastamos Deus de nós e afastamos aquele que tem poder para nos dar tudo e muito mais. Mas para que a gente possa ter esse tudo e muito mais, primeiro nós temos que parar, tirar a inveja do nosso coração, tirar a cobiça do nosso coração e entender o que é que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem para nós é uma vida pura. A Bíblia fala, né, que o que Deus quer para nós é que nós aceitemos Jesus e nos guardemos da corrupção deste mundo. Inveja e cobiça faz parte da corrupção deste mundo. Enquanto esses sentimentos estiverem perdurados no nosso coração, nós não vamos receber as coisas que Deus tem para nos dar. Deus, Ele quer sim, né, que nós tenhamos sucesso, que nós alcancemos bênçãos grandes, porque o nome de Deus é honrado nessas situações. O nome de Deus é honrado. Mas para que a gente tenha isso, primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus. E aí as demais coisas nos são acrescentadas. Nada que a gente faz para Deus, quando a gente faz movido por cobiça e movido por inveja, nada dessas coisas tem resultado. Não adianta tentar ser o melhor da igreja se a sua intenção no coração, se o seu coração está sendo movido por cobiça, está sendo
está cobiçando lugares de outras pessoas. Você está com inveja de outras pessoas. Então, esses sentimentos faz com que Deus acabe não nos escutando. Porque diz aqui, aqui ainda no versículo 2, ó, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Pede e não recebe, porque pede mal, para gastar nos vossos deleites. O que é pedir para gastar nos vossos deleites? É pedir uma coisa que vai simplesmente nos satisfazer aqui na terra. É satisfazer o nosso ego, é satisfazer o nosso orgulho. Isso é gastar nos nossos próprios deleites. E é por isso que algumas coisas que nós pedimos a Deus, Deus não nos dá. Porque aquilo não está sendo pedido de coração limpo. E mesmo que Ele te dê aquilo, como nós somos seres falhos, quando nós nos sentimos satisfeitos, sentimos que aquele sentimento foi satisfez, conseguimos aquilo que nós queríamos, nós não vamos mais dar valor naquilo. E tudo que Deus dá, né? Quando nós estamos pedindo uma coisa, orando, e Deus nos dá uma bênção muito grande, seja essa bênção uma porta de emprego, uma oportunidade de adquirir um bem material, uma família, uma bênção que a gente não estava esperando, quando a gente está com o coração limpo, quebrantado, nós damos muito valor naquela bênção. Nós sabemos reconhecer e ver a grandeza de Deus. Mas quando é algo para gastar nos nossos próprios deleites, a gente consome aquilo como se aquilo fosse água, como se fosse comida. É a mesma coisa de estar com fome. Comemos quando estamos com fome, enchemos o nosso ventre e depois aquilo é lançado fora. E aí vem outra fome, que tem que ser satisfeito com outro alimento. Então, o que a Bíblia, né, no livro de Tiago, aqui no capítulo 4, nos ensina é que nós devemos resistir os sentimentos nossos, resistir às paixões deste mundo, resistir à cobiça, resistir à inveja, resistir à amizade com este mundo. E a amizade com este mundo constitui-se em querer as coisas deste mundo, constitui-se em cobiçar as coisas deste mundo. Aquele que é cristão, que segue a Deus, nós não precisamos ter inveja das coisas que as pessoas têm no mundo. Mesmo se, às vezes, nossos vizinhos vivem em condições melhores do que aqueles que servem a Deus, primeiro que nós não estamos lá na casa dele para saber se as condições dele são melhores. Mas mesmo que isso seja melhor, isso nós não temos motivo para cobiçar nada. Nós somos filhos da graça. Nós reconhecemos Jesus como Salvador. Nós estamos num caminho de salvação e a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. E se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. E essas coisas que nos serão acrescentadas não é as coisas que os nossos vizinhos têm. Não é as coisas que os irmãos que têm mais cargos na igreja têm. Não é as coisas que nós queremos ter. Mas é aquilo que nós precisamos. É aquilo que vai nos ajudar. Deus não vai dar a nós uma coisa que vai nos tirar da presença dele. Simplesmente porque a gente quer. Simplesmente porque a gente está cobiçando. Na palavra de Deus nós entendemos, pelo menos é muito pregado em todas as igrejas, que tudo que a gente tiver fé, a gente recebe tudo. Tanto que está na palavra. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Receberá se Deus quiser te dar. Porque Deus não vai te dar nada que vai te destruir. E o que é que vai nos destruir são os nossos sentimentos. É aquilo que a gente quer para gastar nos nossos próprios deleites, para satisfazer uma vontade momentânea, para satisfazer um desejo, simplesmente por orgulho, por vaidade, por cobiça. Essas coisas aí, quando nós pedimos a Deus algo para satisfazer as nossas vontades, o nosso ego, Deus não nos dá.
Deus não nos dá. Por isso que diz aqui, ó, pedis e não receber, porque pedis mal. Porque pedis mal. Porque nós, tem coisas que nós não estamos pedindo porque precisamos, ou porque é uma necessidade. Não. Ou para nos aproximar mais de Deus, não. Estamos pedindo mesmo só porque estamos com inveja. Ah, o irmão comprou um carro, quero também. É inveja, irmãos. Ah, o irmão montou uma empresa, vou montar uma também. Ah, o irmão viajou para um lugar bonito, quer ir também. Esses tipos de, nós queremos melhorar na nossa vida não é pecado. Não é pecado. Se quiser melhorar na sua vida, se esforça, que Deus vai te abençoar. Né? Mas tenha o coração limpo. Não seja isso porque estamos vendo outras pessoas conseguindo e queremos, porque não aceitamos que tal pessoa conseguiu e a gente não. Não. Se a gente quiser uma coisa, que o nosso coração esteja limpo, puro, santo diante de Deus, e que aquilo ali, se for uma coisa que não vai nos afastar da presença de Deus, Deus vai nos dar. Uma coisa que a gente vai usar para honrar o nome dele, ele vai nos dar. Se for uma coisa que é para a glória de Deus, ele vai nos dar. Ou ainda que seja simplesmente que é um sonho, um desejo nosso, Deus vai nos dar. Mas não pode ser nada movido por inveja. Não pode ser nada porque o outro tem. E eu não aceito que o outro tenha uma coisa e eu não tenho. Esse tipo de coisa Deus não nos dá. Mas aqui no versículo 4, o apóstolo Tiago lhe diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E neste caso, quando ele diz adúlteros e adúlteras, diz realmente de pecados de adultério, Só que não só pecados de adultério físico, mas no Antigo Testamento, mas nos livros de Jeremias, alguns versículos, quando Deus está exortando o povo, que o profeta fala assim, que o povo se prostituía com o pau e com a pedra. Este pau e essa pedra eram o quê? Eram deuses que eram feitos de imagens de deuses feitos de madeira, imagens de deuses feitos de pedra. E o fato das pessoas estarem adorando aquelas imagens era uma figura que as pessoas estavam traindo Deus. Então eles estavam adulterando com os deuses que eram de pau e de pedra. E quando fala assim de adúlteros e adúlteras, não só faz também referência ao pecado físico de adultério, mas também faz a referência quando nós paramos de nos prostrar diante de Deus e passamos a nos prostrar diante daquilo que a gente quer. Quando fala que amizade com o mundo, o que é amizade com o mundo? É eu fazer as coisas que o mundo faz. Quando a gente diz o mundo também, nós não estamos falando do planeta, mas nós estamos falando de tudo aquilo que compõe uma sociedade que não é fundamentada na palavra de Deus, que não é fundamentada nos princípios cristãos, nos princípios da palavra de Deus. Então, o que são amizade com o mundo? É participar de coisas da qual Deus não está presente. Deus não está presente onde há adultério, onde há prostituição, onde há uso deliberadamente de drogas. Deus não está presente onde há chocarrice. Deus não está presente onde há paradas LGBT. Deus não está presente onde há eventos que não exaltam o seu nome. Deus não está presente em nada que afasta o homem de ter lucidez para ele pensar se ele está fazendo uma coisa boa ou se ele está fazendo uma coisa ruim. Se ele está indo em rumo à salvação ou se ele está indo rumo à perdição. Porque quando nós estamos dentro de um sistema, dentro de um ambiente que começa a nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que satisfaz a nossa cobiça, aquilo que satisfaz o nosso ego, nós vamos perdendo a lucidez, querendo mais aquilo. E quando nós percebemos, quando nós menos percebemos, nós já estamos tão afastados de Deus que nós não conseguimos, não temos mais força para voltar. E muitos nem querem mais voltar. Por quê? Porque estão perdendo a sua intimidade, a sua comunhão com Deus,
por estarem amigos do mundo, por estarem se adulterando, né? Estarem adulterando com o mundo, e agora passaram a amar o mundo, passaram a ser amigos do mundo, amigos dos prazeres do mundo, amigos das prostituições, das drogas, de todas as coisas malignas que a gente sabe, que é pecado perante Deus, que não agrada a Deus, coisas que nos agrada nosso corpo, que agrada as vontades humanas, os desejos humanos, mas que não agrada as vontades de Deus. É quando nós perdemos a guerra. As guerras, né? Essas guerras são guerras que cita aqui no já são guerras internas. São guerras minhas, guerra do meu corpo e do meu espírito. Ou eu sou amigo de Deus, não sou dado à cobiça, não sou dado à vaidade, não sou dado à inveja, não sou dado às coisas malignas, e procuro agradar a Deus, ainda que isso não me seja satisfatório. Ou eu procuro ser amigo do mundo, ou eu procuro aquilo que vai me satisfazer nos meus deleites, que é aquilo que eu quero. Então, o apóstolo aqui, Tiago, ele faz essa referência aqui de adúlteros e adúlteras, porque são pessoas que estavam se tornando amigas do mundo, né? Mas ainda assim estavam ouvindo a repreensão do apóstolo Tiago, ouvindo aquilo que o apóstolo Tiago tinha para falar, que era da palavra de Deus, da parte de Deus. E Deus, ele só corrige aquele que ele ama. A palavra de Deus só chega naquele que Deus tem cuidado, naquele que Deus tem zelo. Então ainda Deus tinha zelo, né, por esses irmãos que estavam recebendo essa carta do apóstolo Tiago. E continuando aqui, meus irmãos, já aqui no versículo 9, o apóstolo Tiago ele diz assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele faz aqui uma clara referência aqui ao arrependimento, né? Mas esse arrependimento, né, que começa aqui no versículo 9, e fica claro aqui no versículo 10, quando ele diz humilhai-vos. Por quê? Porque quando ele diz senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e o gozo em tristeza, são por quê? Porque em momentos, né, que as pessoas estão no auge da amizade com o mundo, né, fazendo aquilo que elas querem e vivendo, né, tudo aquilo que elas imaginam, tudo aquilo que o mundo lhes proporciona viver, neste momento as pessoas não conseguem perceber, né, aqueles, né, que querem servir a Deus, que querem andar no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não conseguem perceber o quão miserável elas estão sendo neste momento. E quando a gente está falando aqui de quão miserável nós estamos falando, é como sem Deus ele está. Como espiritualmente ele está fraco. Como que espiritualmente ele está vulnerável. Às vezes sustentando ali uma imagem de que está feliz, mas qualquer coisa ele está abatido. E para ele ir da alegria para a depressão é um pulo. É de 0 a 100 km num segundo. Porque não consegue sentir o quão miserável ele está. E quando diz lamentar e chorar, é porque muitos desses que estão nessas situações, né, vivendo o auge dos seus deleites e fazendo tudo aquilo que eles querem, muitos deles são orgulhosos, e eles não querem dar o braço a torcer, não se lamentam, às vezes até quebra a cara, mas não dá o braço a torcer, não reconhece o Senhor, não estende a mão, não pede ao Senhor para segurar na sua mão. E o apóstolo Tiago aqui, ele faz o quê? Ele convoca essas pessoas para reconhecer as suas misérias. Significa reconhecer que está numa situação que precisa de Deus, porque a partir do momento que você reconhecer que você precisa de Deus, Deus vai te estender a mão.
E o que faz com que as pessoas deixem de fazer isso é o orgulho. É o orgulho. Irmãos, muitas fotos que a gente vê na rede social, quando as pessoas tiram sorrindo, as pessoas estão sorrindo ali naquela imagem. Mas por dentro, algumas estão chorando. Algumas estão chorando. Muitas estão ali tentando mostrar que estão passando na crista da onda por uma situação difícil, complicada. Mas só Deus sabe como está o coração daquela pessoa. Só Deus sabe como que aquela pessoa está precisando de Deus. E aí se você fala para aquela pessoa, fulano, Deus pode te ajudar, aceita Jesus. Vamos na igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Essa pessoa, não, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Não, tá tudo certo, eu já esqueci isso aí. Não, é isso aí, bola para frente. Irmãos, reconheça, lamente, chore, humilhe-se perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. E exaltação de Deus, irmãos, não é que Deus vai te colocar em uma posição de superioridade para você humilhar aqueles que te humilharam, se caso você foi humilhado, né? Que Deus vai te colocar em uma situação assim de grandeza. Não, irmãos. Te exaltar é porque Deus vai te tirar da miséria. Entendamos aqui, vamos supor que a miséria é o fundo do poço. Então, se você estiver no fundo do poço, se você sair do poço, você já está exaltado. Você já se exaltou. E talvez pode parecer uma coisa simples, né? Ah, estava no fundo do poço, você sabe. Mas só quem está lá no fundo do poço sabe o que passa lá dentro. Como é que é escuro, como é que é gelado, como é que é frio. Só quem está lá no fundo do poço sabe. Jonas estava no ventre da baleia, no fundo do mar. Mas Deus escutou sua oração. Deus escutou o seu choro. Ninguém mais, nem a baleia escutava. E muitas dessas pessoas que estão no fundo do poço, ninguém escuta o choro delas. Ninguém sabe o que elas estão passando. Mas Deus sabe. Deus reconhece. E Deus, mais uma vez, estende a mão para te tirar do fundo do poço. Mas para isso você tem que reconhecer que Ele é Deus. Você tem que reconhecer o seu estado miserável, o seu estado longe da presença de Deus e lamentar por estar nesse estado e se humilhar perante Deus. Ah, para que isso? Para que eu tenho que me humilhar? Para quê? Irmãos, quando a gente se humilha, a gente está mostrando para Deus que Ele é maior na nossa vida. A gente está mostrando para Deus que só Ele é Deus. A gente está mostrando para Deus que nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Porque enquanto nós somos orgulhosos, não é que Deus vai nos punir. Mas a partir do momento que você escolheu viver sem Ele, então você vai ter que sofrer sem Ele. Então você vai passar dificuldade sem Ele. Então você vai estar sozinho. Porque aqueles que são seus amigos não vão estar com você. Aqueles que dizem gostar de você não estão dentro do seu coração. Não sabem as coisas que você passa. E ainda que soubessem, e mesmo que muitas delas gostem de você, porque há sim pessoas que gostam das outras pessoas, elas não têm poder para te ajudar porque elas são como você. Você também não sabe o que seus amigos passam. Você não sabe o que seus amigos escondem. E, não esconde com maldade, esconde porque eles têm as suas guerras, cada um tem suas guerras. Ninguém sabe as guerras do outro. Eu não sei as suas, vocês não sabem as minhas guerras internas. Mas as minhas Deus sabe. Eu me humilho perante de Deus e reconheço a minha miserabilidade, a minha fraqueza. E é pela misericórdia de Deus que eu estou vivo. É pela misericórdia de Deus que hoje eu posso estar aqui gravando essa meditação para que outras pessoas, em nome de Jesus, possam também saber que Deus é Deus, irmãos, que Deus faz a obra, que Deus faz o milagre, que Deus Ele exalta. Deus Ele exalta, mas Ele também abate. Para quê? Deus Ele abate aquele que precisa reconhecer também que Deus é Deus, para que ele seja salvo, que é mais importante para Deus
que a pessoa seja salva do que Deus abençoar aquela pessoa para satisfazer seus desejos, para satisfazer aquilo que Ele quer nos seus próprios deleites e é perder a sua salvação. Para Deus não adianta nada. O que Deus quer é que nós sejamos salvos. É que nós tenhamos um coração livre de inveja, livre de cobiça e que nós possamos ser humildes. Humildes. A maior sinal de humildade, queridos amados irmãos, é reconhecer que Deus é Deus. Reconhecer que a gente não é nada. Que é pela misericórdia de Deus que nós levantamos. E é pela misericórdia de Deus que nós deitamos. Amém? Dando continuidade aqui, irmãos. Aqui já no versículo 13, diz assim, ó. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, que não saibeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Praticamente isso aqui dá uma continuidade, queridos irmãos, ao fala aqui da humilhação, né? Porque aqui diz, né, sobre pessoas, um princípio de presunção, né? De quando nós vamos fazer muito planos, né? Vamos lá na cidade tal, vamos ganhar dinheiro, não sei o quê, e vamos para outro país, e vamos para outra empresa, e vamos para os Estados Unidos, e eu vou ficar rico. Isso, irmãos, a Bíblia trata isso como uma certa presunção, por quê? Porque se nós não sabemos o dia de amanhã, né? O fato de nós declararmos com tanta certeza o que é que nós vamos fazer, sem colocar Deus nos nossos projetos, para Deus soa como arrogância. Nós temos muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos. E se a gente quer que eles realmente deem certos, irmãos, coloquemos Deus nos nossos projetos. Coloquemos Deus à frente de tudo aquilo que nós queremos fazer. Aí sim vai dar certo. Reconheçamos Deus, que se a gente tiver uma coisa e conseguir uma coisa, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus nos permitiu ter e Deus nos abençoou, irmãos. Continuando aqui, ó, diz, ó, em lugar do que deveis dizer, se diz, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Esta é uma atitude de quem serve a Deus. Colocar Deus na frente dos nossos projetos. Porque quando a gente coloca Deus na frente dos nossos projetos, irmãos, ainda que a gente passe dificuldade, mas Deus está conosco. Deus permite com que a gente, talvez, passe por situações difíceis, mas no final Ele nos dá a vitória. Porque nós colocamos Ele na frente. Nós entregamos na mão de Deus as nossas ansiedades. Deus está conosco. Deus só quer, irmãos, que, de novo, né? O versículo aqui fala, esse capítulo fala muito sobre humildade. Humildade e paixões. Não é que a gente tenha amor pelas coisas do mundo, não é que a gente tenha sentimentos de querer satisfazer somente as nossas vontades sempre, sem colocar Deus na frente dos nossos projetos. Deus vai nos abençoar, irmão, mas nós temos que colocar Deus na frente dos nossos projetos. E se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus não quiser, se não for para ser, não vai ser. Quando, meus irmãos, os apóstolos estavam começando a pregar a palavra de Deus, alguns apóstolos, não me recordo quais agora, eles começaram a pregar a palavra de Deus pela Europa. Mas eles iam entrar na Ásia. A Bíblia diz que esses discípulos chegaram a comprar a passagem para ir para a Ásia. Mas quando eles embarcaram no navio, o Espírito Santo disse para eles que não era para eles irem para a Ásia. E eles foram para outro lugar. Se eles tivessem consultado a Deus antes, no mínimo eles não iam gastar o dinheiro que eles gastaram para comprar o bilhete. E o que chama atenção nessa parte do Novo Testamento, não é no livro de Tiago, mas nós, como a intenção do nosso canal é cobrir todo o Novo Testamento, um dia nós vamos chegar a isso. Mas é lá nos Atos, se eu não estou enganado. Mas a intenção dos discípulos que iam para a Ásia, a intenção deles era boa.
A intenção deles, eles não estavam indo para a Ásia para criar igreja, para ficar rico. Eles não estavam indo por vaidade. Eles não estavam indo por ganância. Eles estavam indo puramente com o propósito e o desejo de fazer a vontade de Deus, de pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo falou, não era a hora ainda, não era o momento. Então, por quê? Então, por isso, irmãos, é que nós devemos pedir permissão de Deus, colocar Deus à frente dos nossos projetos, porque até quando o projeto é bom, e até quando a intenção é pura, que foi no caso desses discípulos, que a intenção era totalmente pura, que estavam fazendo aquilo para Deus, o Espírito Santo impediu porque não era o momento. E quando nós fazemos nossos planos, nós sabemos o que nós queremos. Temos completa certeza e convicção daquilo que a gente quer. E muitas vezes nós sabemos até o que a gente precisa fazer para conseguir. Mas nós não sabemos se é o momento. Mas Deus, Ele sabe. Deus, irmãos, Ele nunca vai permitir que a gente faça nada que vai nos afastar da presença dEle. Se Deus perceber que aquilo que a gente faz vai ser um tiro no pé da nossa vida, Ele não deixa acontecer. E é por isso que nós temos que colocar Deus à frente dos nossos projetos e pedir o discernimento e a sabedoria de Deus para que Deus possa nos orientar naquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós devemos ser, naquilo que nós devemos pensar, para que nós venhamos alcançar a misericórdia de Deus, para que nós venhamos, queridos e amados irmãos, não nos frustrar, não nos sentir frustrados, não nos sentir tristes e abatidos, mas saber que da nossa vida Deus está cuidando. Se você tinha um projeto, alguma coisa, isso não aconteceu, irmão, fique em paz. Fique em paz, porque Deus sabe o que é melhor para você. Continue orando. Se for da vontade de Deus de você ter aquilo que você quer, você vai ter. Se não for da vontade de Deus, Deus sabe por que você não pode ter. Só não murmure e não seja presunçoso, né? Não ache que você consegue o que você quer porque você é inteligente, porque você tem influência, porque você é bonzinho, né? Bom é só Deus. Nós não somos merecedores de nada, irmão. Nós somos merecedores de morte, porque nós somos pecadores. Mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E pela sua misericórdia, hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Pela misericórdia do Senhor, seu sangue nos purificou para que nós possamos ser salvos da corrupção deste mundo. Mas para isso, meus irmãos, nós não podemos ser presunçosos, orgulhosos, achar que tudo que acontece na nossa vida é porque a gente fez. Não, irmãos, é porque Deus permitiu. Deus permitiu a gente fazer. Reconhecer a nossa falhabilidade, reconhecer nosso pecado e nossas misérias. E levantar a mão para Deus, irmãos. Porque Deus está sempre com a mão estendida para nos abençoar. Irmãos, nós não precisamos sofrer sozinhos, não, irmãos. Não precisa sofrer sozinho, não precisa chorar sozinho. Tem um que quer te ajudar, deixa Deus te ajudar, irmãos. O que adianta a gente ser orgulhoso? O que adianta postar foto bonita? O que adianta agir como se nada tivesse acontecendo? E fingir uma vida que não existe? Para satisfazer o ego, para satisfazer o orgulho, para satisfazer a cobiça, para satisfazer a inveja, para satisfazer a vaidade. Não vale nada, irmãos, porque no final quem está sofrendo somos nós. Somos nós que acabamos sofrendo. Somos nós que não estamos deixando, somos nós que deixamos de viver aquilo de maravilhoso que Deus tem para nós, porque nós estamos querendo conter dentro de nós coisas que nós não aguentamos conter. Irmão, se for necessário, lute com todas as suas forças contra a sua carne. Peça a Deus força, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, irmão. Não pense somente assim, só em você. Aí pede Deus para não passar na sua mente. Tira a cobiça do seu coração, a vaidade, a inveja. Aí você vai começar a ter as coisas. Porque nós não temos nada, porque nós não temos fé, não temos esperança, não temos o Espírito Santo. Mas quando esses sentimentos ouvirem sair de nós, aí nós vamos começar a ter as coisas. Aí nós vamos pedir e vamos receber. Nós vamos pedir e vamos alcançar. E aquilo, irmãos, que seria para os nossos eleitos, vai ser para a nossa vida interna.
satisfação, graça e paz do Espírito Santo, que é necessária, meus amados, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos, meus irmãos, viver felizes. Amém? Bom, meus queridos, essa foi a meditação de hoje, no capítulo 4 do livro de Tiago. Essas foram as palavras que eu senti de Deus de falar, que eu marquei aqui na palavra de Deus. E, mais uma vez, você que está me ouvindo, eu te aconselho a não ficar somente nas minhas palavras. Eu aconselho você a ler, pegar essa Bíblia. Se você não tiver compra, se você não puder comprar, baixa a Bíblia na internet. Leia a Bíblia, faça suas meditações também, ore, busque a Deus. Procure uma igreja, Como eu disse aqui, eu não estou representando aqui nenhuma igreja, mas eu tenho a minha igreja. Eu sou membro da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. Amo a minha igreja. Já fui da Igreja Pentecostal do Zamor também por vários anos. Outro dia, em outro vídeo, eu falo por quais circunstâncias que eu estou na Assembleia de Deus, mas amo os dois ministérios. E o que eu mais amo é estar na presença de Deus, orando, conhecendo a palavra de Deus. E a intenção aqui também não é apresentar teologia e também não é apresentar a visão de uma igreja. É simplesmente fazer uma meditação da Bíblia à luz daquilo que nós entendemos. Então, medite também na palavra de Deus, procure conhecer a Deus, procure numa igreja, aceite Jesus, se batize, para que nós possamos cada dia mais estar perto de Deus, irmãos, que nós possamos conhecer verdadeiramente quem é Deus, conhecer quem é Jesus. Nós não vamos conhecer Jesus como um ser humano se conhece outro. Jamais, irmãos. Mas Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei em vós. Assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, Ele estará em nós e nós estaremos nele. Assim como Ele está no Pai e o Pai está nele. Por quê? Porque todos um só. Eles são a palavra. Vive de uma mesma forma. Quem está conhecendo a palavra, você vai conhecer Deus. Você conhecer a palavra, você conhece Deus. Se alimente disso aqui, se fortaleça disso aqui. Irmãos, nós não cuidamos do nosso corpo, Gente, quantas pessoas acordam cedo, tomam um café reforçado, faz exercício. Para quê? Para ficar saudável. Então, lembra que o nosso corpo fica saudável, nós também temos que ter o nosso espírito saudável. Nós temos que nos alimentar na palavra de Deus, que é o pão da vida, que é a água da vida. É a palavra de Deus. Para quê? Para a gente ter um espírito forte. Para a gente se livrar de sentimentos malignos que só atrasam a nossa vida. Para a gente reconhecer e ser humilde e saber quanto mais humilde a gente for, mais Deus vai nos abençoar, irmão. Mais fácil fica a vida. Então vamos cuidar do nosso espírito, amém? Vamos cuidar da nossa alma, para que nós venhamos alcançar a misericórdia de Deus, amém? Eu já quero aqui agradecer a todos que estão ouvindo esse estudo. Espero que Deus te abençoe, amém? E que todos juntos possamos continuar firmes em conhecer e aprender mais do Senhor, amém? Antes aqui de eu terminar já essa meditação, eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus, a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Sabemos que os dias são maus, que breve está o dia que o Senhor vai nos buscar. Então, eu te convido a aceitar Jesus, para que naquele dia nós possamos estar juntos, amém? Se tiver um interesse em aceitar Jesus, quiser voltar, reconciliar-se com o Senhor Jesus, eu te convido a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, te peço neste momento, ó Pai, o perdão de todos os meus pecados, Senhor Pai. E neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para aquele dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, você que aceitou Jesus, a paz do Senhor Jesus, todos que estão me ouvindo, a paz do Senhor Jesus, e que possamos estar juntos aqui no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a meditação do capítulo 5 do livro de Tiago. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.